Como foto de Cristiano Ronaldo de sunga e empate contra Congo escancaram crise na seleção portuguesa. A seleção de Portugal prepara-se para o próximo confronto contra o Uzbequistão na próxima terça-feira, imersa em uma profunda crise de imagem e comunicação. O estopim foi o empate frustrante em 1-1 contra a República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo, mas o clima nos bastidores já era de tensão antes mesmo do início da competição. O comportamento dos atletas foi o primeiro alvo. Imagens de Cristiano Ronaldo de sunga e óculos escuros na praia ganharam as manchetes e geraram fortes críticas na imprensa portuguesa. Durante um programa do canal Now, comentaristas questionaram abertamente a postura do grupo, defendendo que a comissão técnica deveria impor maior rigor. Segundo os analistas, a atitude antes de uma sessão de treinos demonstrava falta de profissionalismo e expunha os jogadores a riscos desnecessários de lesões. Em coletiva realizada dias depois, o meia Matheus Nunes tentou apaziguar, justificando as idas à praia como parte do plano de adaptação da equipe ao clima quente dos Estados Unidos. Dentro de campo, o retorno da seleção congolesa a um Mundial após 52 anos terminou em decepção para os portugueses. O empate aumentou a pressão sobre a equipe e especialmente sobre Cristiano Ronaldo, que chegou à marca de 10 jogos sem balançar as redes em grandes torneios. Após o apito final, o meia João Neves, autor do gol de Portugal e eleito o melhor da partida, lamentou o relaxamento do time após abrir o placar, embora tenha elogiado o desempenho de seu capitão. A declaração, no entanto, foi o suficiente para que o perfil de Neves fosse invadido por fãs de CR7. A situação atingiu um novo nível de toxicidade quando a namorada do jogador, a atriz Madalena Aragão, foi envolvida na polêmica. Uma montagem falsa atribuía a ela uma crítica ao craque, o que inflamou ainda mais os torcedores. Em uma tentativa de conter o desgaste, Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para publicar uma foto com todo o grupo, acompanhada da legenda "Sempre Unidos". Já na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o zagueiro da equipe afirmou, conforme noticiado pela agência Reuters, que o elenco está ignorando os ataques direcionados ao time e ao seu capitão, classificando as críticas como meros ruídos sem significado. É curioso como o futebol, quando entra em fase de Copa do Mundo, tem o poder de transformar o comportamento mais trivial em um debate de Estado. A imagem de Cristiano Ronaldo, um atleta que construiu sua carreira pautada na disciplina quase obsessiva com o corpo, sendo o estopim de uma crise de imagem por causa de uma simples foto de sunga, nos diz muito sobre o momento atual de Portugal. Estamos falando aqui do maior ícone da história do esporte lusitano, o jogador que nasceu na Ilha da Madeira, em Funchal, e que desde os tempos de Sporting, mostrou que seu caminho não seria trilhado por meio do talento puro, mas por uma ética de trabalho que durante 2 décadas, foi o seu maior escudo contra as críticas. Cristiano não é apenas um jogador, ele é uma marca global, um fenômeno midiático que ao longo de sua trajetória no Manchester United, Real Madrid e Juventus, sempre soube gerenciar sua imagem com perfeição. No entanto, o que vemos agora parece ser um descompasso entre a expectativa da torcida e a realidade de uma carreira que entra em seus capítulos finais, onde a gestão do tempo e do foco parece estar sob o microscópio mais impiedoso do que nunca. Essa tensão que agora se reflete na seleção portuguesa não começou no empate contra o Congo. Se voltarmos alguns anos, percebemos que a relação de Cristiano com a imprensa portuguesa sempre foi uma faca de 2 gumes. Ele é o herói que deu a Portugal o título da Eurocopa em 2016, mesmo saindo lesionado da final e comandando o time à beira do gramado, mas é também o alvo preferencial quando o rendimento cai. O que chama a atenção neste episódio específico é o contraste com a nova geração. João Neves, por exemplo, surge como a antítese dessa era de superastros intocáveis. Revelado pelo Benfica, Neves é um exemplo clássico da nova safra portuguesa, um meia de muita qualidade técnica e inteligência tática, que chegou à seleção já com a maturidade de quem se impõe em campeonatos europeus de alto nível. Quando ele tenta apaziguar os ânimos após o empate e acaba sendo vítima de uma cultura de cancelamento digital liderada por defensores fervorosos de CR7, vemos a toxicidade de um ambiente que, em vez de focar na reconstrução do time após um resultado decepcionante, prefere se dividir entre o culto à personalidade e a busca por bodes expiatórios. E aqui entra um ponto que me deixa bastante reflexivo, a figura de Madalena Aragão nessa equação. A atriz, que tem uma carreira em ascensão na teledramaturgia portuguesa, viu-se envolvida em uma polêmica baseada em desinformação pura.
Isso é o retrato fiel de como a cultura digital atual consegue distorcer a realidade até o ponto de transformar a vida privada de familiares de atletas em munição política. O fato de uma montagem falsa ter gerado ataques direcionados a ela mostra que, para uma parcela da torcida, o jogador não pode ser criticado, e qualquer pessoa próxima que demonstre uma opinião que fira essa aura de infalibilidade acaba entrando na linha de tiro. Isso não é futebol, isso é o fenômeno das redes sociais operando em um nível de agressividade que, francamente, só prejudica o desempenho do grupo. O zagueiro que na coletiva classifica as críticas como ruído, tenta adotar uma postura profissional, mas sabemos que internamente, o peso de ser o capitão de um time que não vence e que é constantemente vigiado por câmeras, até mesmo nos momentos de lazer na praia, cria uma redoma que pode ser sufocante. Se olharmos para trás, para a trajetória de Cristiano, vemos um homem que sempre utilizou a raiva e a desconfiança como combustível. Ele fez sua carreira provando que todos estavam errados. Mas o cenário de 2025 é diferente. Hoje ele não compete apenas com os zagueiros adversários ou com os números de Messi. Ele compete com a sua própria lenda e com um tempo que para qualquer atleta profissional é implacável. O empate contra o Congo é apenas a ponta do iceberg de um time que tenta encontrar um equilíbrio entre a liderança de um veterano histórico e a energia de jogadores como Matheus Nunes e João Neves, que têm perfis completamente diferentes. Matheus, aliás, vivendo essa experiência de adaptação, traz uma visão mais pragmática, tentando justificar o relaxamento como parte de uma estratégia física. Mas, na minha visão, o problema não é a ida à praia ou o traje usado. O problema é a fragilidade psicológica de uma equipe que se deixa abalar por críticas externas antes mesmo de o jogo começar. Eu, particularmente, acho que a seleção de Portugal está vivendo um fenômeno de fim de ciclo que é muito comum em seleções que dependem tanto de uma única figura central. É difícil para o torcedor aceitar que o herói está envelhecendo e que talvez a dinâmica precise mudar. Quando um time empata com uma seleção como a do Congo, que não disputava o Mundial há mais de meio século, o erro tático é evidente, mas o peso emocional da pressão acaba sendo o grande vilão. A foto de Cristiano de sunga, que para alguns é apenas um atleta aproveitando o momento de folga, torna-se, nas mãos de uma imprensa ávida por polêmica, a prova cabal de uma falta de comprometimento que na verdade pode não existir. É um círculo vicioso. O jogador se sente isolado, a torcida se sente traída, a imprensa lucra com a divisão e o desempenho em campo, que é o que realmente deveria importar, acaba ficando em segundo plano. No final das contas, o que esse momento representa na história de Cristiano Ronaldo é uma encruzilhada. Ele sempre foi um mestre em controlar a narrativa, mas, desta vez, a narrativa parece ter saído do controle. Os Sempre Unidos, postado nas redes sociais, é uma tentativa legítima de blindar o grupo, mas a realidade é que dentro de uma Copa do Mundo, o silêncio e o foco são os únicos antídotos contra a pressão. O que me preocupa vendo de fora é que esse cenário de toxicidade digital acabe minando as chances de uma geração talentosa de portugueses que não deveria ser coadjuvante na história de um ídolo, mas sim protagonista de sua própria caminhada. Se Portugal quer avançar contra o Uzbequistão e apagar a má impressão da estreia, o elenco vai precisar de muito mais do que apenas discursos de união nas redes sociais. Eles vão precisar de uma blindagem real, de uma maturidade que ignore o barulho externo, seja o ruído da imprensa ou a fúria dos fãs nas caixas de comentários. A história de Portugal no futebol sempre foi feita de superação contra as adversidades e talvez, ironicamente, o maior desafio desta Copa não seja o adversário em campo, mas o desafio de conviver com o próprio peso do sucesso passado. O tempo dirá se essa seleção conseguirá se reencontrar, ou se o ruído vai acabar engolindo, de uma vez por todas, o que ainda resta de brilho nesta trajetória que já é, independentemente de qualquer resultado em 2025, uma das mais grandiosas do esporte mundial. E aí, tudo bem? Você é meu inscrito número... Ah, você não se inscreveu ainda? Vamos se inscrever, hein? Tava só faltando você aqui no canal. Aí você fala, papo de vendedor. Não. Poxa, eu tô aqui na Bahia, criei esse canal. Aí tô monitorando. Fico esperando uma pessoa comentar ou se inscrever. E se você comentar, eu vou responder. Aí vai criar aquele engajamento. Vamos lá? Vai. Escreve aí rapidinho. Olha o comentário aí embaixo, só clicar. Manda da onde você é, fala alguma coisa da notícia, conta seu nome, conta sua história rapidinho. Vai ter outra pessoa que vai contar junto. Afinal de contas, essa notícia que vai rodar o Brasil, o mundo, a Europa. E eu vou responder.